Neste momento, o diretor do setor de ciências biológicas, professor Dr. Luiz Cláudio Fernandes, fará entrega de certificados aos formandos que obtiveram melhor desempenho no decorrer do curso. Com a palavra, senhor diretor. Confiro o certificado ao engenheiro de bioprocessos e biotecnologista, classificado em terceiro lugar, Felipe Brandão de Paiva Carvalho. Por favor, dirija-se à mesa. Convido à mesa a engenheira de bioprocessos e biotecnologista, classificada em segundo lugar, Juliana Teodoro. Convido o engenheiro de bioprocessos e biotecnologista, classificado em primeiro lugar, para receber o seu certificado, Diego Carlos. Convido a oradora da turma, a engenheira de bioprocessos e biotecnologista Mariana Galvão Ferrarini, para o uso da palavra. Professor Mauro Lacerda Santos Filho, presidente da mesa, e demais autoridades da mesa diretiva, caros professores homenageados, queridos colegas, senhoras e senhores, boa noite. Bom, tudo começou no dia 12 de janeiro de 2005, com o resultado da segunda fase do vestibular da Federal. Para quem não sabe, pré-requisito básico para ser calouro de engenharia de bioprocessos e biotecnologia é ser nerds. A gente só podia ser meio louco mesmo, porque para escolher um curso que ninguém conhecia e a primeira turma tinha acabado de se formar, então a gente não batia bem da bola. Mas alguma coisa chamou a nossa atenção. Era um curso diferente, era algo questionador, curioso, inovador. A gente nunca tinha visto nada desse tipo antes. Era uma mistura de engenharia com biologia, a gente costumava falar. Mas era tudo muito vago. Com a alta do projeto Genoma, a gente achava também que podia ser um tipo de engenharia genética, mas a gente não sabia muito bem. Com a vitória do vestibular veio o orgulho incondicional dos pais e o questionamento e a curiosidade de muitos outros. Quando eles perguntavam, em que curso que vocês passaram? A gente puxava o ar e respondia, engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Se a pessoa não pedisse para você repetir, ela ficava uns 5 segundos assimilando a informação para daí falar, uau, que nomão. Aonde? Daí a gente, já todo cheio de orgulho, na Federal. E aí que vinha o espanto da pessoa, porque se tinha na Federal é porque devia ser importante. Mas aí não passava mais um tempo, a pessoa olhava para o lado, olhava para você e perguntava, mas o que faz?
O que faz? Eu acho que 99% das pessoas que estão aí sentadas hoje já fizeram essa pergunta para algum de nós. E eu tenho que admitir que quando a gente entrou em 2005, a gente não tinha a menor ideia do que fazia esse curso. Os pais, por sua vez, quando a gente passou no vestibular, já iam, sem que ninguém viesse perguntando, já iam enchendo o peito e falando, meu filho passou na Federal. E sem que ninguém comentasse nada, já complementavam. E engenharia? Mas eles nem sabiam o nome do curso inteiro. Era um curso novo, né? Ninguém conhecia direito. Um mês passou e no dia 28 de fevereiro de 2005 foi o primeiro dia de aula. E só aí a gente começou a ter uma noção do que era ser um engenheiro de bioprocessos e biotecnologista. Até falta ar, né? E dos 30 alunos que passaram, muitos a gente não chegou a conhecer. Outros já estavam tentando vestibular pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. Alguns não passaram na primeira chamada e já estavam crentes que iam ter que fazer cursinho por mais um ano para daí tentar o vestibular de novo no final do ano. Outros já tinham feito faculdades antes. Mas o que unia todos nós era a vontade de saber o que fazia esse maldito curso. Bom, com o início das aulas, começavam as complicações. Falta de professor, falta de sala de aula, falta de papel higiênico, falta de folha de prova, falta de material para aula prática, falta de aula prática. Bom, o que nunca faltou foi boa vontade, tanto dos professores quanto dos alunos, porque a gente chegava até a comprar material para fazer aula prática. Isso que é vontade de aprender. Mas vocês já sabiam, né, que a gente é meio nerds mesmo, então não tem problema. O tempo foi passando, e dos 30 que entraram, restam apenas 16 nesse palco hoje. Muitos desistiram no meio do caminho, porque descobriram o que realmente fazia um engenheiro de bioprocessos e biotecnologia e perceberam que não era bem aquilo que eles queriam. Outros atrasaram matérias para viajar ou para fazer estágio. Alguns até reprovaram algumas matérias e, infelizmente, nenhum deles está aqui nesse palco com a gente. Não pensem que a gente esqueceu de vocês. No dia em que vocês estiverem aqui em cima, nós estaremos sentados na plateia, aplaudindo de pé todo o esforço e perseverança. Lembrem-se, não se pode perder se você nunca desistir. Sabemos o quanto essa caminhada é difícil, pois não recebemos nada de mão beijada. Lutamos para estar aqui em cima e chegamos aqui com mérito. O que eu posso afirmar é que todas essas dificuldades nos tornaram pessoas mais fortes, mais flexíveis e mais batalhadoras. Hoje, nós podemos andar com as próprias pernas e sabemos que nada vem de graça e que temos que correr atrás daquilo que queremos. Diante de tudo isso, podemos dizer sim que somos heróis acadêmicos, por termos superado todas as dificuldades e termos chegado onde chegamos. Como disse Sófocles, mortal algum foi educado sem sofrer. Portanto, hoje, plateia, quem senta perante vocês está aqui por merecimento. Bom, eu falei, mas eu não disse o que era ser um engenheiro de bioprocessos e biotecnologista. Pois bem, vamos lá. A engenharia de bioprocessos e biotecnologia é, hoje em dia, a profissão mais qualificada para aplicar em larga escala, vulgo indústria, processos que se utilizam de seres vivos para produzir um produto ou para prestar um serviço. Tá. A definição parece ser complicada, mas se eu exemplificar, fica muito mais fácil. Todos vocês conhecem produtos comerciais de biotecnologia: cerveja, vinho, pães e fermentos, Yakult, iogurtes, até vacinas, remédios, corantes, álcool combustível, tem de tudo. E na área para prestar serviços, a gente também pode exemplificar um pouco que a gente pode fazer tratamento de água e esgoto, por exemplo. Ou seja, qualquer produto ou processo que seja feito por um ser vivo. É claro que não para por aí, é muito mais complicado que isso. A gente tem muitas outras áreas de atuação que se misturam com a biologia pura, com a engenharia química, com a engenharia ambiental. E eu podia ficar aqui horas e horas e horas e horas discursando sobre o que a gente faz, mas não se preocupem que eu não vou.
Uma coisa é certa, nós, formandos, sabemos da nossa dívida para com a sociedade. Afinal, foi com dinheiro público que os nossos estudos foram pagos. Temos um compromisso para com a universidade e, acima de tudo, para com o país. Estamos aqui para fazer diferença, seja para produzir combustível de maneiras mais baratas ou para produzir vacinas, seja para lutar pela ética na utilização de animais em pesquisas ou para encontrar a cura do câncer, seja para produzir milho transgênico ou para lutar por leis mais rígidas de proteção ao meio ambiente. Alguns de nós, provavelmente, seguirão como biotecnologistas. Outros, possivelmente, optarão pelo ramo da engenharia. Talvez alguns descubram novos gostos, aptidões, e vejam que eles podem aplicar tudo aquilo que eles aprenderam aqui em outras áreas. Mas o mais importante é que a gente leve para a vida as lições aprendidas nesses 4 anos e meio de faculdade. Não apenas com relação às matérias, mas também tudo aquilo que vivenciamos. Lições de perseverança, de força e de união. A gente adquiriu curiosidade para questionar, criatividade para solucionar e humildade para aprender. Seja como for, que tenhamos convicção naquilo em que acreditamos e discernimento e ética na hora de fazer nossas escolhas. Se o acaso favorece somente as mentes preparadas, como disse Pasteur, sejamos então mentes preparadas. Vamos fazer jus ao nosso país por meio da nossa profissão e da nossa cidadania. Agora, não mais alunos, nem formandos, nem calouros, nem veteranos. Hoje, somos engenheiros. Obrigada. Na sequência, discursará o paraninfo da turma, professor Dr. Silvio Marques Zanata. Professor Dr. Mauro Lacerda Santos Filho, diretor do setor de tecnologia, presidente dessa sessão solene, demais autoridades que compõem a mesa diretora e professores, senhores pais, alunos e demais convidados, boa noite. Meus caros afiliados, esta reunião solene, tantas vezes repetida, guarda todos os anos a pureza e emoção das primeiras cerimônias. As palavras de afeto e de confiança, já tão velhas e gastas, parecem agora renovadas, por trazerem consigo todo o sonho e esperança de vossos pais e amigos aqui presentes. De todas as palavras que vocês escutarão hoje, venho trazer as palavras da nossa universidade. Quem sabe as últimas que ela vos diz, para completar o que ela vos ensinou nesses anos de convívio. Quando me convidaram para este ato, fui comovido duplamente, tanto pela honra concedida, como pela lembrança do passado que este momento me traz. Há 12 anos, em uma hora solene como esta, encontrava-me sentado onde vocês estão agora. O ambiente era mais sóbrio e simples do que este, pois muitos dos meus colegas optaram pela colação de grau no anfiteatro do próprio Instituto. Mas ele foi comovente como esta e imperecível no meu espírito. Meus caros amigos, neste novo começo, é necessário que coloquemos, neste ambiente de risos e pompas, um pouco de meditação e recolhimento. A vida profissional, embora cheia de beleza e prazer, não é fácil. Ela pode ser caracterizada pelo nítido desequilíbrio entre os deveres e os direitos. É prática achar que se tem mais deveres do que direitos, mas a realidade é oposta. E o que se observa são indivíduos que exigem seus direitos sem antes ter exercido os deveres que lhes competem. Assim, na sua vida profissional, não se esqueçam de 3 virtudes básicas: a honestidade, a caridade e a cultura científica e humanística. Acredito ser possível construir uma brilhante e admirável carreira profissional atendendo a estes princípios.
Talvez esses conselhos sejam desnecessários, uma vez que, se hoje vocês se encontram aqui, grande parte disso vocês devem à sua família e, certamente, tais preceitos foram lhes transmitidos desde pequenininhos. Por outro lado, como pode ser observado por qualquer leitor de jornais ou telespectador consciente, tais preceitos são diariamente vilipendiados. A honestidade, pessoal e profissional, é necessária a qualquer indivíduo. Durante a vida, vocês lidarão com inúmeras situações e, certamente, muita esperança e confiança serão colocadas sobre os seus ombros, seja pela família, seja pelos chefes. Essa grande responsabilidade permitirá, com facilidade, os desvios da sua conduta. Não esmoreças diante tal desafio ético. Pense em tudo que você já construiu e que poderá ainda construir de forma honesta e digna. A caridade, virtude considerada teológica, deve ser praticada independentemente de credo durante a sua vida profissional. É possível crescer profissionalmente sem passar por cima dos demais colegas, semeando e cultivando o espírito colaborativo. Cooperar e ajudar aquelas pessoas que foram menos privilegiadas é sinal de gratidão com tudo aquilo que recebemos de bom. Quanto ao conhecimento científico, ele é a base do curso escolhido por vocês e do que vocês serão como futuros profissionais. A evolução constante e acelerada da ciência exige que o profissional mantenha-se atento aos novos conhecimentos. É inaceitável que o profissional se mantenha estático, contentando-se com o conhecimento já adquirido. Isto é, obviamente, válido tanto para vocês, recém-formados, como para os seus próprios professores. O curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia é permeado por vanguarda científica e tecnológica. E não é por acaso que a totalidade de seus docentes são pesquisadores. Em uma universidade séria e comprometida com a formação de profissionais qualificados, não há diferença entre professores e cientistas. E acredito que o curso de Bioprocessos honra com esta divisa. Meus afiliados, gostaria de comentar uma das frases escolhidas pela turma. Mortal algum foi educado sem sofrer. De Sófocles. Talvez frase consoladora esta possa ser a de Aristóteles. A ciência possui raízes amargas, porém seus frutos são doces. Sabemos que o aprendizado e o estudo são atividades árduas e que requerem disciplina e método. Porém, ninguém pode tirar-lhes o prazer quando um intrincado problema de fermentações é resolvido ou uma nova ideia é concebida durante um banho, como ocorreu a Arquimedes. Ainda sobre a necessidade de constante estudo e aperfeiçoamento, lembre-se de Platão. Uma vida sem investigação não é digna de ser vivida. Talvez um exagero, mas devo lembrá-los que a despedida que vocês fazem hoje dessa universidade é transitória. Vocês não devem se distanciar da universidade, devem continuar buscando aqui o conhecimento, mas também trazendo o seu conhecimento, adquirido em outros lugares, bem como ajudando a manter este bem que é de toda a sociedade. Ainda não existe aqui no nosso país a cultura do profissional bem formado e bem-sucedido contribuir financeiramente à sua instituição-mãe. Quantas bibliotecas especializadas não poderiam ser aqui formadas com um ato tão generoso de seus ex-alunos, como acontece em universidades na América do Norte e na Europa? Se lhes dirijo a palavra como professor dessa instituição, poderia agradecer a diversos colegas, mas gostaria de agradecer especialmente a um neste momento. Refiro-me à patronesse dessa turma, professora doutora Vanete Tomassocol. Exemplo de docente pesquisadora, certamente uma das responsáveis por estar aqui hoje. Professora Vanete foi quem muitas vezes nutriu-me com palavras de encorajamento e incentivou-me a continuar lutando em fazer pesquisa com qualidade nessa instituição, há exatos 7 anos, quando cheguei de outra instituição e estado, e quando ainda não possuía uma estrutura laboratorial própria para o desenvolvimento da linha de pesquisa em neurobiologia. Neste momento de novas decisões e desafios, tanto para vocês como para a professora Vanete, gostaria de deixar aqui registrado minha gratidão e admiração pela sua pessoa. Meus queridos afiliados, como disse antes,
Este ato recorda minha própria formatura, como também remete a tantas outras, onde certamente foi dito que o formando perfaz a geração do futuro. Colocado dessa forma, o futuro parece nunca chegar, pois sempre há novos formandos e, aparentemente, o futuro nunca chega, pois cada geração transfere a sua responsabilidade para a próxima. Um escritor austríaco, refugiado no Brasil nos anos 40, escreveu um livro, talvez hoje esquecido, chamado Brasil, País do Futuro. Interessante observar que, considerados por muitos como um agradecimento do autor, Stefan Zweig, ao presidente Vargas, por tê-lo aceito como refugiado do nazismo, o país do título não possui artigo. Ele não é nem um país do futuro, nem o país do futuro. Apesar de o livro ser largamente otimista, o seu título, parece, trouxe-nos uma maldição. Quando este futuro chegará? Quem será o responsável por este futuro? Não, o Brasil é o país do presente. Assim, acredito que a sua geração é a do presente e deve trabalhar para a melhora da nossa sociedade no presente. Acredito que cultivando a honestidade, a caridade e a cultura científica, poderemos ser melhores profissionais, melhores cidadãos, melhores indivíduos. O mundo em que vivemos certamente será transformado em uma melhor morada. Agradeço esta força insondável que, contrariando todos os princípios da entropia, colocou-me no caminho de vocês. Uns tive o privilégio de conhecer mais detalhadamente, como estudantes de iniciação científica no nosso grupo, ou mesmo no departamento de patologia básica. Outros apenas durante as aulas às 7h30 da manhã, no peculiar prédio das ciências biológicas. Nutro carinho por todos, apesar de não saber de cor o nome de quase nenhum. E sempre confundir o Diogo com o Diego, a Mariana com a Isadora, e nunca chamar a senhorita Harada pelo primeiro nome, pois pelo sobrenome é quase minha parente, obviamente pelo lado da minha esposa. E sempre ter chamado a B por B e descobrir apenas no convite seu belo nome, Beatriz. Aprendi muito com vocês e certamente vocês têm um pouco de nós. Obrigado. Sejam felizes. Para encerrar esta sessão pública e solene do Conselho Universitário, ouviremos a palavra do senhor presidente, professor Dr. Mauro Lacerda Santos Filho, lembrando aos presentes que os formandos prestarão as homenagens do segundo ato. Senhor professor Luiz Cláudio, colega diretor do setor de ciências biológicas, senhores professores da mesa, senhoras e senhores, senhores formandos, agora engenheiros de bioprocessos e biotecnologistas. Antes de mais nada, cumpre-me o dever de transmitir os cumprimentos do professor Rogério Andrade Molinari, vice-reitor, que deveria ser o presidente dessa sessão, mas que estava em Brasília e não pôde chegar a tempo. Portanto, incumbiu-me desta honra imerecida de presidir essa sessão. Não poderia, de forma nenhuma, secundar as palavras do senhor orador, do professor Zanata, que sumarizou de forma brilhante o que seria a última tertúlia acadêmica, a última aula que pudesse ser dada a esses nossos antigos estudantes, agora engenheiros de bioprocessos. Nada a pendar, nada a anexar, professor. E a informação que é o seu primeiro discurso, a gente nunca esquece, o seu realmente será memorável, com certeza, na lembrança desses novos engenheiros. Interessante é que a pergunta que a oradora, que a Mariana faz ou recebeu a vida inteira, foi a pergunta que eu fiz ao professor Socorro alguns anos atrás, quando me pediram para relatar o processo da criação do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologista. E eu perguntei a ele o que é que faz esse tal de engenheiro, nome bonito. E confesso que a melhor explicação que eu ouvi foi a da Mariana Socorro. Fazem 10 anos que a gente conversa sobre o assunto. Principalmente por ser
da Voz do Futuro que vem a explicação. Um curso que iniciou-se com todas essas dúvidas do próprio relator, consolidou-se pelo esforço de um grupo abnegado e que chega agora a mais uma turma de formandos, mostrando o sucesso, que é o retrato dessa instituição da qual nós fazemos parte, a Universidade Federal do Paraná. Nesse país que, por bem ou por mal, está se transformando em um país rico, a participação da engenharia é fundamental. E aí vem uma grande responsabilidade. A responsabilidade que a Mariana me passou hoje ao explicar o nome da profissão. E isso me causou uma surpresa grande por não ter notado antes a beleza que é você ter no mesmo nome a responsabilidade de carregar o próprio significado da vida. Mais do que engenharia, que eu prezo e amo tanto por professar esse campo de ação há mais de 30 anos, vocês carregam um privilégio que eu não tenho, que é de carregar no seu diploma também o significado da vida, a própria vida, como engenheiro de bioprocessos, biotecnologista. Que isso seja mais um incentivo para que a participação de vocês na sociedade seja profícua, frutuosa, no limite, porque é disso que o Brasil precisa. Ao se falar da Universidade Federal do Paraná, nós falamos de uma universidade que não é composta só de muros, só de paredes, ou só de livros e computadores, ou só de laboratórios. Ela é composta pela história desse nosso Estado. Ela foi formada no seio da sociedade paranaense, criada para a sociedade